Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O sofrimento é fato na vivência humana. Chega de várias formas. São ventos que sopram de vários lados e atinge as pessoas. No início ou no fim da semana passada, certamente todos ouviram, e durante a semana ouviram a notícia daquele trágico incêndio em Santa Maria, deixando um saldo assustador de mais de 200 pessoas mortas, tantos outros gravemente feridos. Isso nos faz pensar um pouco mais sobre o sofrimento. E nós precisamos ouvir mais do que notícias. Nós precisamos ouvir a dor do semelhante. A dor que se expressa, ora, através do choro, ora, através dos gritos, das expressões, dos gemidos e às vezes simplesmente do silêncio. Pais que perderam os filhos ainda tão novos, pais cheios de sonhos, filhos em busca da carreira profissional, da realização da vida. Elaine Gonçalves, mãe que perdeu 2 filhos. Meu Deus, é um pesadelo. Eu perdi meus 2 filhos. Agora a casa vai ficar vazia. Ou então Maria Goretti, que perdeu a sua filha. Meu coração não tem como superar a falta da minha filha. Meu coração está morto. Ouvimos as notícias. Precisamos ouvir mais do que as notícias, precisamos ouvir a dor. Mas precisamos também ouvir a voz do sofrimento. Além da dor, precisamos ouvir a voz do sofrimento. Precisamos ouvir o que Deus nos fala por ocasião do sofrimento. O que Deus nos comunica. O que Deus nos diz no momento do sofrimento. Um grupo de pessoas, de judeus, falava a respeito do ato sanguinário de Pilatos, enquanto um grupo adorava, oferecendo sacrifícios conforme era o culto do Velho Testamento. O sanguinário Pilatos, em uma atrocidade, matou aquele grupo de adoradores, e o sangue deles se misturou com o sangue dos animais.
E Jesus aqui menciona um outro fato. Quando nas cercanias de Jerusalém, uma torre chamada Torre de Siloé desabou sobre 18 pessoas, e aquelas 18 pessoas morreram. Nos dois fatos mencionados por Jesus, certamente havia pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, irmãos que se viram sem a presença e o convívio com os irmãos, choro, gemido, tristeza e angústia. A partir destes dois fatos mencionados por Jesus, nosso Senhor e Salvador fala a respeito da voz do sofrimento que precisa ser ouvida, os ensinos do sofrimento, o que Deus nos diz nos momentos de sofrimento, o que precisamos aprender com o sofrimento. E meus amados, o primeiro aprendizado com o sofrimento é que o sofrimento é um convite à compaixão. O sofrimento nos convida à compaixão. Havia entre os judeus um equívoco teológico. Eles racionalizavam o sofrimento, entendendo que o sofrimento era decorrente de pecados individuais. Então eles olhavam para aqueles que foram mortos por Pilatos e entendiam que foram mortos por Pilatos em decorrência de pecados por eles cometidos. Olhavam aqueles 18 que foram mortos quando a torre desabou e entendiam que eles eram mais pecadores do que os outros. Por isso, esta atrocidade aconteceu com eles. E este equívoco, infelizmente, está presente no entendimento de muitas pessoas hoje. Muitas vezes nós ouvimos: veja, o fulano está em uma cama há tanto tempo, está penando porque já praticou muito mal. Quando o Senhor Jesus curou, conforme o registro do Evangelho de João, capítulo 9, Jesus curou um homem, e os discípulos disseram: quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse assim? O Senhor Jesus disse: não foi ele nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. No ato de Jesus corrigir o equívoco teológico a respeito do sofrimento, praticado e entendido pelos judeus, o Senhor nos leva a refletir sobre a necessidade de tratarmos o semelhante com humanidade, misericórdia, compaixão. E existem alguns inimigos da compaixão que estão campeando nos nossos dias. É o individualismo, que nos leva a pensar naquilo que nos interessa, a pensar naquilo que entendemos que nos faz bem, e esquecermos de olhar para o sofrimento do outro.
diante também da veiculação das diversas notícias a respeito do sofrimento. Esta veiculação está chegando às nossas casas, aos nossos ouvidos e aos nossos olhos todo dia, toda hora. E nós somos tentados a acostumarmos com este quadro, a nos tornarmos insensíveis com o gemido alheio e não mais sermos tocados e ficarmos surdos diante do gemido do outro. O Senhor Jesus mostra aqui o que aconteceu com aqueles adoradores, o que aconteceu com aqueles mortos quando desabou a torre, poderia ter acontecido com vocês. Neste ato, Jesus nos chama a refletir sobre a necessidade de humanidade, de compaixão e de misericórdia. A lavoura está toda mecanizada. Mas eu me lembro quando se usava na lavoura animais para ajudar na limpeza da lavoura. E colocavam nos olhos do animal. Se não me falha a memória, o nome é tapa-olho. Para que o animal não olhasse de lado, olhasse tão somente para frente, olhasse tão somente para o percurso que tinha, olhasse tão somente para o trabalho que tinha para fazer. Isso me faz pensar que muitas vezes nós estamos andando com este tapa-olho, porque olhamos apenas em direção às nossas responsabilidades, às nossas necessidades, aos nossos sonhos, aos nossos prazeres. Mas precisamos lembrar que o cristianismo nasceu na capacidade de Deus em olhar para além de si, na capacidade de Deus em olhar para mim, em olhar para você, em olhar para o sofrimento humano, em estender a mão, em entregar o seu filho para sofrer o suplício da cruz, tudo isso por amor, compaixão e misericórdia a nós. E o cristianismo nos introduz neste mundo onde deve perdurar a compaixão. E Jesus, vivendo neste mundo, nos ensinou a viver em compaixão. Quantas vezes nós encontramos Jesus movido por compaixão? Compaixão às pessoas que eram como ovelhas que não tinham pastor, por isso ele ensinava. Compaixão aos que sofriam, por isso ele orava por eles. Compaixão aos enfermos, por isso os curava. Compaixão aos famintos, por isso oferecia-lhes o pão. O cristianismo nos introduz neste contexto de compaixão, e nós não podemos sair do contexto de compaixão. E como nos faz sentir bem o calor humano e cristão nos dias de apuros que nós vivemos. E nós precisamos achar em nossas agendas tempo para estendermos a mão, para visitarmos aquele que sofre, para levarmos uma palavra de consolo, para sermos misericordiosos. No fim do ano, aliás, no início deste ano, passamos alguns apuros em casa. Nada semelhante aos sofrimentos mencionados já nesta pregação. Mas tivemos uns dias em que a Rita
estava acamada com dengue, a Lisa estava acamada com uma infecção de garganta, a Aline estava prestando o vestibular e eu estava acumulado com uma porção de atividades aqui na igreja. Não poderia levar a Rita a um restaurante nem pegar comida de restaurante porque o estômago dela não aceitava. E eu dizia, eu vou sair um pouco mais cedo da igreja, vou preparar algo que a Rita possa se alimentar. Mas vinha um problema, vinha outro, e quando nós saíamos era 12:00, 1h. Que bênção! Que bênção! Às vezes que eu cheguei em casa e a Rita disse, olha, a irmã fulana preparou uma sopa deliciosa, está aí. Atitudes que mostram compaixão. Atitudes que todos nós podemos e precisamos ter em nossos relacionamentos. Meus amados, precisamos ouvir a voz do sofrimento. E a voz do sofrimento nos leva a atitudes de compaixão. Mas eu gostaria de considerar também com os irmãos que o sofrimento, além de nos chamar à prática da compaixão, o sofrimento anuncia a necessidade geral de arrependimento. O sofrimento anuncia a necessidade geral de arrependimento. Havendo um conceito errado a respeito do sofrimento, do pecado, naturalmente havia também este conceito errado de que as pessoas estavam sofrendo por punição de Deus. Um conceito errado de uma autoexpiação, como se a pessoa sofrendo pudesse ser punida pelos seus pecados e pudesse tirar os seus pecados. Este é um conceito errado, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus e somente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus levou nos seus ombros os nossos pecados. Portanto, nós não podemos dizer que as pessoas estão sofrendo porque estão expiando os seus pecados. Mas o sofrimento mostra a necessidade geral que a humanidade tem de arrependimento diante de Deus. E é isso que Jesus coloca aqui. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados de todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nós não temos o direito de acarretar mais peso sobre os ombros daqueles que já estão gemendo debaixo do sofrimento. Entretanto, o sofrimento nos permite avaliar a situação geral da humanidade. Porque o ser humano vai construindo a sua vida sobre a base de uma falsa ilusão de autossuficiência, de senhorio da história, de senhorio da vida, de independência de Deus. O sofrimento é como um freio para a humanidade. No sofrimento, Deus está chamando a humanidade a refletir.
o mundo é chamado a se arrepender de sua vaidade sem limites. Não são apenas aquelas famílias enlutadas em Santa Maria, mas eu, você, no sofrimento somos chamados ao arrependimento da vaidade sem limites, ao arrependimento da sede insaciável pelo material, ao arrependimento do conceito de suficiência humana para dirigir a vida. Somos chamados ao arrependimento do apego às superstições, aos ídolos. E, sobretudo, o sofrimento chama a humanidade para se arrepender do descaso para com Jesus e seu sacrifício expiatório na cruz. O sofrimento é um freio de Deus para o mundo. E por mais doído que seja, ai deste mundo se não fosse o sofrimento. Meus queridos, precisamos ouvir a voz do sofrimento. O sofrimento nos convida à compaixão. O sofrimento anuncia a necessidade geral de arrependimento. Mas precisamos também dizer que o sofrimento anuncia a necessidade pessoal de Deus. A necessidade pessoal de Deus, mesmo porque um desdobramento natural do arrependimento é a volta para Deus. O sofrimento anuncia que nós estamos em um deserto hostil. Precisamos de uma casa segura. Precisamos de uma referência segura. O mundo está perdido neste deserto hostil. E esta referência segura, esta casa segura, os pais não podem oferecer aos filhos, os filhos não podem oferecer aos pais, o esposo não oferece à esposa e a esposa não oferece ao esposo. Somente e somente Deus pode nos oferecer. Porque só Deus pode promover segurança dentro de nós, aquela segurança interna, gerada pela presença do Espírito Santo que consola a nossa alma e que nos faz aquietar sob os cuidados poderosos dEle. Mas Deus nos traz também segurança externa, pois Ele prometeu cuidar das nossas vidas e, sobretudo, prometeu nos conceder, estender o seu tabernáculo sobre o seu povo, para todo sempre. E quando isto se concretizar, nenhum mal alcançará o povo de Deus. Que bom, meus queridos, é saber que existe um abrigo, que existe uma casa, que existe uma referência de segurança para a nossa alma e as nossas vidas. O Senhor é o nosso esconderijo hoje e para todo sempre. O corpo da capitã médica do exército Daniele Dias de Mato foi sepultado no Rio de Janeiro. E no momento do sepultamento, a mãe Maria Cristina Dias de Matos disse:
vai, minha filha, vai e me espera. Me espera. Ah, meus amados, só a graça de Deus. E aquele que disse: vou preparar-vos lugar, pode trazer este alento ao coração aflito. E só assim podemos dizer aos queridos nossos: me espera lá, me espera lá. O salmista, ao descrever a sua experiência de fé e a sua história de confiança e de segurança no Senhor, no Salmo 71 diz: se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores continuamente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Deus é o forte refúgio do seu povo, abrigo para o seu povo, acolhida para o seu povo. O sofrimento é um fato. Batendo a porta de forma individual, ou batendo a porta de uma forma geral, o sofrimento está aí presente, trazendo dores e aflições. O sofrimento pode estar dentro de você. O sofrimento pode estar aí ao lado seu, no banco ao seu lado. O sofrimento pode estar aí na sua rua, nos seus vizinhos, nos hospitais próximos e distantes, nas prisões. O sofrimento está nas ruas. O sofrimento está por todos os lados. Meus amados, precisamos ouvir as notícias a respeito do sofrimento. Precisamos ouvir a dor que o sofrimento traz. Mas precisamos ouvir a voz do sofrimento. Precisamos ouvir o que Deus nos ensina por meio do sofrimento. E assinalamos nesta noite 3 aspectos de ensino divino por meio do sofrimento. O sofrimento é um convite à compaixão. Precisamos aprender a compaixão. Precisamos viver a compaixão. O sofrimento anuncia também a necessidade geral de arrependimento. O sofrimento aponta para as limitações humanas. O sofrimento aponta para uma humanidade que dá as costas para Deus. E por fim, o sofrimento anuncia a necessidade pessoal de Deus. Nós precisamos da segurança que somente o Senhor pode nos dar. Que Deus nos dê graça, consolando os nossos corações, mas nos permitindo ouvir também a voz do sofrimento, ouvir os ensinos de Deus que Ele nos traz por meio dos sofrimentos. Que Deus, o Deus de toda graça, assim dirija e assim guie as nossas vidas.